Meu noivo cancelou nosso casamento com apenas 8 palavras: o casamento acabou. Espere uma ligação do meu advogado. Ele provavelmente imaginava que eu entraria em desespero, choraria, imploraria para que ele reconsiderasse e ficaria esperando o próximo passo. Só que fiz exatamente o contrário. Abri meu notebook e retirei meu nome do financiamento de $785.000 que ele contava usar meu crédito para sustentar. 48 horas depois, o advogado dele estava me procurando. Em seguida, o pai de Andrew apareceu na minha porta. E então minha irmã me enviou uma foto de Andrew ao lado de outra mulher. Naquele instante, percebi que havia algo muito mais sério acontecendo. Andrew não tinha simplesmente decidido terminar comigo. Ele vinha planejando aquilo havia muito tempo. Meu nome é Rhonda Galloway, tenho 31 anos e trabalho como engenheira mecânica em uma empresa aeroespacial em Seattle. Quando conheci Andrew Chambers, 3 anos antes, ele parecia sinceramente gostar de mim do jeito que eu era. Ele se interessava pelos meus projetos de engenharia, me apoiava antes das apresentações e fazia questão de mostrar que respeitava minha carreira. Mas, pouco a pouco, aquele apoio começou a se transformar em críticas. Ele passou a questionar minhas roupas, o Honda que eu dirigia e até as pessoas com quem eu escolhia passar meu tempo. Até minha irmã mais velha, Alexa, virou um problema. Ela trabalha na construção civil e sempre foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Andrew dizia que ela era rústica demais para o círculo profissional que ele queria frequentar. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo e imposto limites. Em vez disso, comecei a mudar para agradá-lo. Passei a me vestir de outra maneira, a conviver mais com os colegas de Andrew e a ver Alexa cada vez menos. Quando surgiu uma oportunidade de promoção em Chicago, Andrew conseguiu me convencer a recusá-la. Sua carreira pode crescer em qualquer lugar, ele dizia. Minhas conexões estão aqui. Eu confiei nele. Depois de 2 anos juntos, fui eu quem o pediu em casamento. Andrew aceitou. Só que, pouco depois, o casamento começou a parecer menos uma celebração do nosso amor e mais uma forma de Andrew construir a imagem social que desejava. Eu fazia horas extras e guardava meus bônus em uma conta destinada ao casamento. Quando tudo veio abaixo, eu já tinha economizado $22.500. Andrew não havia contribuído com absolutamente nada. 6 meses antes da cerimônia, ele apresentou sua próxima grande ideia: comprar uma casa geminada em Bellevue. O imóvel custava $785.000 e ficava em uma região onde moravam vários executivos que Andrew conhecia. Na primeira visita, ele caminhou pelos cômodos como se já fossem nossos. É essa, disse, completamente convencido. Eu olhei para o preço e senti um aperto no estômago. Isso não faz sentido financeiramente. Ele sorriu e respondeu: você está pensando como engenheira. Eu retruquei: mas eu sou engenheira. Ele deu de ombros. Exatamente. Como meu histórico de crédito era melhor, meu nome acabou aparecendo como principal responsável na solicitação preliminar do financiamento. Foi aí que minha preocupação aumentou de verdade. Fiz as contas por conta própria e percebi que, mesmo juntando nossos 2 salários, aquela prestação praticamente eliminaria nossa margem para economias ou emergências. E ainda faltavam apenas 4 meses para o casamento. Mostrei os números a Andrew. Precisamos reconsiderar Bellevue. Ele mal se deu ao trabalho de olhar a planilha. Rhonda, você quer que nós sejamos bem-sucedidos? Eu respirei fundo. Isso não tem nada a ver com sucesso. É matemática. Ele continuou tentando me convencer: esse bairro representa oportunidades. São pessoas importantes, conexões que podem nos ajudar a subir de nível. Olhei para ele e respondi: não dá para pagar uma hipoteca com conexões. Então ele revelou algo que nunca tinha me contado. Segundo ele, estava prestes a receber uma promoção importante, daquelas que poderiam quase dobrar o salário. Só precisamos manter tudo funcionando até lá, disse. O momento deveria ter despertado minha desconfiança, mas, em vez disso, aquela possibilidade foi suficiente para me dar esperança e ignorar a sensação estranha que eu carregava por dentro. Algumas semanas depois, eu estava na fila do QFC, voltando do trabalho, quando meu celular vibrou. Era Andrew. Imaginei que fosse alguma mensagem sobre o casamento. Mas não era.
Na tela estava escrito: o casamento acabou. Espere uma ligação do meu advogado. Li 2 vezes. Depois uma terceira. O caixa precisou me avisar que havia chegado minha vez. Dirigi para casa em completo silêncio, sem colocar música, e permaneci 15 minutos dentro do carro, estacionada. Não gritei. Não chorei. Só sentia um vazio pesado apertando meu peito. Depois de algum tempo, respondi apenas: como você quiser. Andrew odiava filmes antigos, então provavelmente nem percebeu a referência. Mas eu havia entendido perfeitamente o que ele queria dizer: não me procure, não faça perguntas, meu advogado vai cuidar disso. 3 anos juntos tinham acabado reduzidos a uma simples mensagem. Subi para o apartamento e fiquei olhando para a tela novamente. Foi quando me lembrei da hipoteca. Nada havia sido finalizado. A casa ainda não era nossa. O pedido continuava em análise. Abri o notebook, entrei no portal do financiamento e encontrei a opção para retirar minha solicitação. Fiquei alguns segundos com o cursor parado sobre o botão. Então cliquei. Apareceu uma confirmação. Cliquei mais uma vez. Solicitação cancelada. 3 cliques. Foi só isso que precisei para retirar meu nome da casa dos sonhos de Andrew. Talvez alguém considerasse aquilo uma vingança. Eu enxergava de outra forma. Não estava disposta a assumir 30 anos de dívida ao lado de um homem que acabará de terminar nosso noivado por mensagem. Tirei alguns dias de folga e comecei a separar os pertences de Andrew. A tarefa terminou mais rápido do que eu imaginava. Depois de 3 anos juntos, ele tinha deixado surpreendentemente poucas coisas no meu apartamento. Essa constatação me atingiu de uma maneira que eu não esperava. Então liguei para Alexa. Quase um mês havia passado desde a última conversa de verdade entre nós. Andrew terminou o noivado. Esperei ouvir o inevitável e eu avisei. Talvez eu realmente merecesse escutar aquilo. Mas ela simplesmente respondeu: estou levando pizza. Só isso. Menos de 2 dias depois da mensagem de Andrew, meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Ignorei. Alguns minutos depois, chegou um correio de voz. Olá, Sra. Galloway. Aqui é Rebecca Goldstein, advogada do Sr. Andrew Chambers. Precisamos falar com urgência sobre sua retirada do pedido de financiamento imobiliário. Sua decisão pode gerar complicações contratuais e financeiras significativas. Ouvi a mensagem 2 vezes. Depois quase ri. Que interessante. 48 horas antes, aparentemente, os advogados eram a forma escolhida para lidar comigo. Agora, de repente, todos queriam conversar. Não retornei a ligação. Outras chamadas começaram a aparecer. Depois vieram os e-mails. Naquela tarde, Kyle me ligou. Rhonda, você realmente retirou seu nome da compra da casa? Sim. Ele soltou um suspiro pesado. Andrew está completamente fora de si. Pelo que soube, ele já tinha encomendado quase $18.000 em móveis planejados. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele comprou móveis para uma casa que nem era nossa? Pelo jeito, sim. Kyle fez uma pausa antes de continuar. Agora ele está dizendo para todo mundo que você fez isso só para se vingar dele. No trabalho, chegou a afirmar que você está tentando prejudicá-lo financeiramente. Eu ri, mas não porque aquilo tivesse graça. Era rir ou arremessar o celular contra a parede. Afinal, eu não pretendia assumir uma dívida gigantesca para comprar uma casa com alguém que havia terminado nosso noivado por mensagem. Kyle respondeu, em voz baixa. Não posso dizer que você está errada. Então o tom dele mudou. Mas existe outra coisa. O quê? Andrew está contando versões diferentes sobre o motivo do término. Algumas pessoas ouviram que vocês decidiram terminar de comum acordo. Para outras, ele fala vagamente sobre problemas que não pode revelar. Meu estômago se apertou. Que tipo de problemas? Ele não explicou. De certa forma, aquilo era ainda pior. Naquela noite, o pai de Andrew apareceu na minha porta.
O Sr. Chambers normalmente entrava em qualquer ambiente com a confiança de quem estava acostumado a ser a pessoa mais importante da sala. Mas, naquela noite, parecia exausto. Nem sequer perdeu tempo com cumprimentos. O que aconteceu com a casa? Andrew terminou nosso noivado. Eu sei. Então sabe por que não vou comprar nenhum imóvel com ele? Ele abaixou os olhos. Ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Ele não está contando direito o que aconteceu. Primeiro cancela o casamento. Depois fica furioso por causa das notas dos móveis, da análise de crédito e de toda a situação no trabalho. Ele diz que foi humilhado diante de todo mundo na PEX. Cruzei os braços. Ele tomou a decisão dele. Eu só estou respeitando. O Sr. Chambers me encarou por um longo momento. Então, quase num sussurro, disse algo que me deixou intrigada. Eu avisei que ele não deveria fazer isso. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele simplesmente se virou e foi embora. Na manhã seguinte, Alexa me ligou. Havia algo diferente na voz dela. Rhonda, existe uma coisa que eu deveria ter contado há alguns meses. Meu peito apertou. O quê? Você se lembra daquele trabalho de reforma que fiz em Cascade Heights? Aqueles apartamentos de luxo no centro? Lembro. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vi Andrew lá. Esperei. Com uma mulher. Minha mão apertou o telefone. Quando? Há uns 2 meses, ela respondeu rapidamente. Eu não sabia se era alguma coisa profissional. Não queria destruir seu noivado por causa de uma situação inocente. Mas os dois não pareciam colegas de trabalho. O que você quer dizer com isso? Alexa não respondeu imediatamente. Em vez disso, meu celular vibrou. Era uma foto. Na imagem, Andrew estava em frente ao Cascade Heights, usando um terno cinza escuro. Ao lado dele havia uma mulher alta, loira, vestindo um elegante casaco marfim. O braço dela estava entrelaçado ao dele, enquanto a mão de Andrew repousava sobre a parte inferior das costas dela. Eu a reconheci na mesma hora. Andrew já havia mencionado aquela mulher dezenas de vezes. Raquel Mitchell. Uma banqueira de investimentos que, segundo ele, era uma cliente importante e complicada. Não há motivo para preocupação, ele sempre dizia. Fiquei olhando para aquela foto até a tela do celular escurecer. Então uma conclusão se formou na minha cabeça, tão clara que chegou a assustar. Andrew não tinha simplesmente mudado de ideia sobre o casamento. Ele já estava se preparando para sair da minha vida. Não o confrontei sobre a foto. Uma semana antes, eu teria ligado imediatamente e exigido uma explicação. Mas depois da mensagem terminando o noivado, da ameaça do advogado e de toda a confusão envolvendo a hipoteca, decidi que, antes de ouvir qualquer outra mentira, eu precisava descobrir os fatos. Comecei a investigar por conta própria. Nossa conta compartilhada na nuvem ainda sincronizava algumas das fotos de Andrew. Na pasta de arquivos excluídos recentemente, encontrei várias selfies tiradas dentro de um apartamento que eu nunca tinha visto. As janelas iam do chão ao teto, os móveis eram caros e, ao fundo, dava para ver a Space Needle. As datas coincidiam com as semanas anteriores ao término e também com o período em que Alexa o havia visto em Cascade Heights. De repente, os jantares que se estendiam até tarde, os planos cancelados e o jeito como ele havia começado a esconder o celular passaram a fazer sentido. Olhei novamente para a foto que Alexa tinha enviado. Enquanto eu me preocupava em saber se conseguiríamos bancar o futuro que Andrew insistia em construir, talvez ele já estivesse preparando um futuro completamente diferente para si mesmo. Passei aquela noite tomada pela raiva. Na manhã seguinte, liguei para Trevor, um dos meus amigos mais próximos da época da faculdade. Ele agora comandava uma equipe de engenharia em Denver. Quase um ano antes, havia me oferecido uma vaga na empresa. Andrew me convenceu a recusá-la. Olha só quem resolveu lembrar que eu existo, Trevor brincou. Aquela vaga ainda está disponível? Do outro lado da linha, houve silêncio. Você está falando sério? Estou. Ainda está aberta? Ele não fez perguntas desnecessárias. Sim. O salário é de $125.000, mais auxílio para mudança. Quando você consegue começar?
Pela primeira vez desde a mensagem de Andrew, eu sorri de verdade. Que tal no mês que vem? De repente, eu tinha um caminho novo pela frente. Um caminho que Andrew não havia escolhido por mim. Então meu banco ligou. Não era um alerta automático de fraude. Era um especialista do setor de segurança financeira falando diretamente comigo. Alguém havia tentado transferir todo o valor dos $22.500 que eu tinha guardado para o casamento. A tentativa aconteceu às 23h37 da noite anterior. O dinheiro seria enviado para uma conta bancária registrada exclusivamente no nome de Andrew Chambers. O banco havia bloqueado a operação. Congelei a conta imediatamente. Antes mesmo de conseguir assimilar tudo, recebi um e-mail de Rebecca Goldstein, a advogada de Andrew. Ela alegava que ele também havia contribuído para o fundo do casamento e, por isso, acreditava ter direito a uma parte significativa daquele dinheiro. Abri meus registros bancários. Cada depósito estava documentado. Todos tinham saído da minha conta. Andrew havia contribuído exatamente com $0. Naquela tarde, contratei Sherry Levine, uma advogada especializada em direito de família em Seattle. Depois de analisar os extratos bancários, a tentativa de transferência, os documentos da hipoteca e o e-mail de Rebecca, ela foi direta. A partir de agora, não converse mais com Andrew sobre isso. Deixe que eu cuide de toda a comunicação. Naquela mesma noite, Andrew me ligou 8 vezes. Depois começaram as mensagens. Não acredito que você contratou um advogado. Precisamos conversar como adultos. Você bloqueou a conta? E então veio a mensagem que mais me chamou a atenção. Eu preciso desse dinheiro para pagar as taxas do cancelamento. Fiquei encarando aquela frase. Não era nosso dinheiro. Era eu preciso desse dinheiro. Encaminhei todas as mensagens para Sherry e bloqueei Andrew. Na manhã seguinte, Kyle me ligou. Segundo ele, Andrew havia chegado ao trabalho furioso. Ele está dizendo para todo mundo que você está tentando levá-lo à falência, Kyle contou. Claro que está. Ele também diz que você está segurando o dinheiro que pertence a ele. E, Rhonda, tem mais uma coisa. Esperei. Ele está contando que você era controladora, que abusava financeiramente dele, que fiscalizava os gastos e que tentava afastá-lo das pessoas. Aquilo me assustou mais do que a própria raiva dele. Andrew sempre havia criticado meus amigos. Ele foi quem criou problemas com Alexa. Ele pressionou minhas escolhas de roupa, minha carreira e até o lugar onde deveríamos morar. Agora estava pegando tudo o que tinha acontecido entre nós e simplesmente invertendo os papéis. Kyle, você me conhece há anos. Eu sei. Você acredita nele? Não. Ele fez uma pausa. Mas os colegas dele não conhecem você. Exatamente. Andrew entendia de aparência e reputação melhor do que qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. E, naquele momento, a imagem pública parecia ser a única coisa que ele ainda conseguia controlar. Sherry me orientou a guardar todas as mensagens, salvar os registros e reunir depoimentos de pessoas que haviam acompanhado de perto as mudanças no nosso relacionamento. Alexa também registrou tudo o que tinha visto em Cascade Heights. Pela primeira vez, eu parei de tentar entender Andrew emocionalmente e comecei a enxergar tudo como aquilo que realmente era, um conjunto de fatos que precisavam ser documentados. Pouco tempo depois, a advogada de Andrew mudou completamente de estratégia. A proposta agora era que ele abriria mão de qualquer reivindicação sobre os $500.000, desde que eu colaborasse para resolver a questão da casa em Bellevue. Sherry foi objetiva, não haveria negociação sobre um imóvel que nós nunca chegamos a comprar, muito menos sobre o dinheiro que Andrew jamais havia colocado na conta. Pela primeira vez desde o início daquela confusão, tive a sensação de que ele estava ficando sem argumentos para me pressionar. Enquanto eu arrumava minhas coisas para a mudança para Denver, recebi uma mensagem inesperada de uma ex-colega de trabalho de Andrew. Ela insinuou que aquela talvez não fosse a primeira vez que ele misturava relacionamentos, dinheiro e oportunidades profissionais. Eu não tinha como confirmar tudo o que ela contou, então não tratei aquelas informações como fatos. Ainda assim, foi o suficiente para me fazer questionar se o que Andrew havia feito comigo realmente era algo novo. Antes que eu pudesse pensar muito mais sobre aquilo, meu celular vibrou novamente. Era uma notificação do Facebook.
O nome na tela fez meu coração parar por um instante. Raquel Mitchell, a mulher que aparecia na foto enviada por Alexa. A mesma pessoa que Andrew dizia ser apenas uma cliente. A mensagem dela tinha uma única frase: precisamos conversar. Não quero fazer parte de nenhum jogo que ele esteja armando. Fiquei quase um minuto olhando para aquelas palavras antes de responder. Conversar sobre o quê? O indicador de digitação apareceu imediatamente. Sobre Andrew e as mentiras que ele contou para nós duas. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro na manhã seguinte. Cheguei cedo. Raquel entrou exatamente no horário combinado. Era alta, loira e estava impecavelmente vestida. Durante aqueles últimos dias, eu havia imaginado aquela mulher como alguém que Andrew tinha escolhido no meu lugar. Mas, quando ela me viu, não demonstrou nenhuma satisfação ou superioridade. Pelo contrário. Parecia nervosa. Ela se sentou diante de mim sem sequer pedir alguma coisa para beber. Durante alguns segundos, nenhuma de nós disse uma palavra. Então Raquel fez uma pergunta que mudou completamente a maneira como eu enxergava tudo aquilo. Quando exatamente você e Andrew terminaram? Na semana passada. O rosto dela perdeu a expressão. Não. Sim. Ela balançou a cabeça devagar. Rhonda, Andrew me disse que vocês haviam terminado meses atrás. Senti meu coração bater forte. Nós estávamos noivos até a semana passada. Nosso casamento estava marcado para daqui a 4 meses. Raquel ficou pálida. Ele disse que o noivado já tinha acabado fazia meses. Disse que você não conseguia aceitar o fim. Eu permaneci em silêncio. Ela continuou. Também falou que aquela casa era apenas uma questão financeira que ainda precisava ser resolvida porque as famílias de vocês já estavam envolvidas. Isso não é verdade. Raquel abaixou os olhos para as próprias mãos. Depois de alguns segundos, confessou em voz baixa. Eu estou saindo com ele há quase 3 meses. 3 meses. Enquanto eu pesquisava imóveis, analisava financiamento, pagava fornecedores do casamento e tentava acreditar na história sobre a suposta promoção de Andrew, ele aparentemente mantinha outro relacionamento. E, para aquela mulher, eu já era apenas uma ex-namorada que não aceitava o término. Raquel levantou os olhos novamente. Rhonda, isso ainda não é a pior coisa que ele me contou sobre você. Ela parecia desconfortável antes de continuar. Ele disse que tinha medo de você. Por um instante, achei que tinha entendido errado. Medo de mim? Ele disse que você era controladora, que conferia os gastos dele, acompanhava todos os lugares para onde ele ia e que ficava fisicamente intimidante quando estava com raiva. Fiquei olhando para ela, sem acreditar. Eu nunca encostei um dedo sequer no Andrew. Eu acredito em você, Raquel respondeu imediatamente. Algumas coisas começaram a não fazer sentido para mim antes mesmo de eu entrar em contato com você. Então ela explicou o motivo. Uma semana antes, Andrew havia pedido a Raquel $15.000. Segundo ele, seria para participar de uma suposta oportunidade de investimento. Foi nesse momento que percebi que aquela conversa provavelmente revelaria uma parte da história que Andrew tinha feito de tudo para esconder. Quando Raquel hesitou em entregar o dinheiro, Andrew ficou na defensiva. Depois que retirei meu nome da hipoteca e bloqueei a conta do casamento, ele ligou para ela desesperado. Disse que a ex-noiva estava tentando arruinar sua vida financeira. Soltei uma risada sem humor. Imagino que essa ex-vingativa seja eu. Raquel não riu. Em vez disso, pegou o celular. Durante quase 2 horas, nós duas colocamos os acontecimentos lado a lado e comparamos nossas versões. Nas noites em que Andrew dizia estar jantando com um cliente, muitas vezes ele estava com Raquel. Quando dizia a ela que não podia encontrá-la porque eu estava perseguindo, na verdade estava comigo escolhendo fornecedores para o casamento. Para Raquel, ele afirmava que nosso noivado havia terminado meses antes. Para mim, dizia que ela era apenas uma cliente exigente. E, enquanto tentava me convencer a assumir uma casa que mal cabia no meu orçamento, aparentemente também sondava Raquel para descobrir se ela estaria disposta a financiar outros projetos ou oportunidades para ele. O que mais doeu não foi descobrir que Andrew tinha escolhido outra mulher. Foi perceber que talvez nunca tivesse existido uma escolha verdadeira. Ele simplesmente manteve 2 versões da própria vida funcionando ao mesmo tempo,
esperando para ver qual delas seria mais conveniente. Raquel passou a mão pela testa. Estou me sentindo uma idiota. Eu também. Ela me encarou. Ele sabia exatamente como contar uma mentira de um jeito que combinasse com aquilo que a outra pessoa queria acreditar. Provavelmente foi a descrição mais precisa de Andrew que eu já tinha ouvido. Antes de irmos embora, Raquel mencionou outra coisa estranha. Andrew havia insinuado recentemente que uma ex-namorada poderia estar grávida. Porém, quando Raquel fez algumas perguntas simples, ele mudou de assunto e recuou da história. Nenhuma de nós sabia se havia alguma verdade naquela afirmação. Naquele ponto, eu já não me importava. Era apenas mais um exemplo de como havia se tornado impossível distinguir a vida real de Andrew das histórias que ele inventava conforme precisava. Raquel olhou para mim e disse: se isso servir de alguma coisa, eu também terminei com ele. Assenti. Ela não era minha inimiga. Assim como eu, tinha sido enganada, apenas de uma maneira diferente. E essa diferença importava. Enviei para Sherry um resumo por escrito de toda a nossa conversa, principalmente das acusações falsas de Andrew de que eu teria sido fisicamente intimidante com ele. A resposta dela chegou quase imediatamente. Documente tudo. Não entre em contato com ele. Eu segui exatamente essas instruções. E, curiosamente, as consequências começaram a aparecer sem que eu precisasse fazer absolutamente nada. Kyle me contou que Andrew havia saído repentinamente de licença depois de receber uma ligação durante uma reunião. Ninguém parecia saber exatamente o que tinha acontecido, e eu não perguntei. Na manhã seguinte, Rebecca Goldstein ligou. Era a advogada de Andrew. Qualquer comunicação daqui para frente deve passar pela Sherry, avisei. Entendo. Estou ligando porque não represento mais Andrew. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Pedi meu desligamento esta manhã, depois de descobrir que algumas informações fornecidas a mim sobre a disputa financeira não correspondiam aos fatos de maneira relevante. Ela escolheu as palavras com cuidado, mas eu entendi perfeitamente o significado. Andrew havia mentido até para a própria advogada. Não posso continuar representando um cliente enquanto meu escritório é usado para sustentar alegações que, depois de analisadas, não considero respaldadas pelos fatos, ela explicou. Sua advogada receberá a notificação formal. E então encerrou a ligação. Naquela tarde, recebi um e-mail de Andrew. O assunto tinha apenas uma palavra: por favor. Ele dizia ter cometido erros terríveis, afirmava que havia começado a fazer terapia e admitia saber que Raquel e eu tínhamos conversado. Implorava para que eu não entrasse com nenhum processo, alegando que os pais estavam arrasados e que sua carreira poderia estar em risco. Pela primeira vez, porém, eu não senti vontade de salvá-lo. Eu já tinha passado tempo demais tentando consertar problemas que ele próprio havia criado. Então veio a frase que, um mês antes, teria acabado comigo: eu nunca quis machucar você. Talvez uma parte de Andrew realmente acreditasse nisso. Mas isso não mudava nada do que ele tinha feito. Encaminhei o e-mail para Sherry e não respondi. Uma semana depois, o pai de Andrew pediu para conversar comigo em um pequeno parque perto do meu apartamento, antes que eu deixasse Seattle. Minha primeira reação foi recusar. Mas então me lembrei das palavras que ele havia dito na minha porta: eu avisei que ele não deveria fazer isso. Por isso, aceitei encontrá-lo. O Sr. Chambers parecia mais velho do que 2 semanas antes. Rhonda, eu preciso pedir desculpas. Você não foi quem terminou nosso noivado. Não. Mas eu sabia de mais coisas do que contei a você. Ele explicou que Andrew passava anos perseguindo status e aprovação. Sempre que se sentia inseguro, tentava se reinventar de acordo com as pessoas que faziam com que ele se sentisse mais importante ou bem-sucedido. A família já tinha visto esse comportamento outras vezes. Eles chegaram a tentar convencê-lo a procurar ajuda, mas Andrew sempre insistia que o problema estava nos outros. Eu sabia que ele estava começando a ter dúvidas sobre o casamento, o Sr. Chambers confessou. Eu disse que, se realmente quisesse terminar, deveria sentar com você e ser honesto. Então era isso que você quis dizer naquele dia? Ele assentiu. Eu disse a ele para não fazer isso daquela maneira. Não houve nenhuma tentativa de justificar o comportamento do filho. E isso fez diferença para mim.
Ele está procurando ajuda profissional agora, continuou o Sr. Chambers. Se isso vai realmente mudar quem ele é, será responsabilidade dele. Então ele me entregou um envelope. Dentro havia um cheque administrativo relacionado ao dinheiro do casamento e aos custos que estavam sendo discutidos, junto com uma pequena carta escrita à mão. Havia apenas uma frase. Desculpe pela dor que causei. Você merecia algo melhor. Houve uma época em que eu teria precisado desesperadamente ouvir aquelas palavras. Mas, naquele momento, elas pertenciam a uma versão de mim que já não existia. Antes de nos despedirmos, o Sr. Chambers me deu um sorriso cansado. Ouvi dizer que você vai para Denver. Na próxima semana. Que bom. Ele hesitou por um instante. Desta vez, construa uma vida que realmente seja sua. Aquelas palavras ficaram comigo. Um mês depois, eu estava em Denver. Tinha um emprego novo, um apartamento menor e uma vida muito mais simples. Não havia móveis de designer nem jantares de networking escolhidos só porque alguém importante poderia aparecer. Alexa foi me visitar no primeiro fim de semana para ajudar a organizar as caixas. Quando encontrou minha coleção de livros de ficção científica, começou a rir. Você trouxe todos esses? Todos. Andrew odiava esses livros. Eu sei. Ela sorriu. Ótimo. Meu novo trabalho era mais difícil do que eu esperava. E acabou sendo exatamente o que eu precisava. Trevor me deu responsabilidades de verdade, em vez de ficar tentando me convencer sobre quem eu deveria me tornar para parecer mais impressionante. Comecei a fazer trilhas nos fins de semana, voltei a conversar com amigos antigos e comprei outro Honda. Essa última decisão fez Alexa rir por quase 5 minutos. Andrew foi desaparecendo da minha vida aos poucos. E, pela primeira vez em muito tempo, percebi que não sentia falta da pessoa que ele dizia que eu deveria ser. Eu gostava muito mais de quem eu estava me tornando. Soube por Kylie que Andrew nunca voltou ao antigo cargo na Apex, embora eu nunca tenha perguntado o motivo. Raquel também não voltou a entrar em contato comigo depois de enviar a Sherry todas as informações que tinha. Com o tempo, parei de tentar descobrir quantas outras mentiras Andrew havia contado. Nem toda pergunta sem resposta precisava virar uma nova investigação. Alguns meses depois da minha mudança, recebi um e-mail automático da corretora de financiamento que havia cuidado do processo em Seattle. A casa de Bellevue finalmente tinha sido vendida. Outros compradores, outro financiamento, outra história começando naquele lugar. Por alguns segundos, imaginei a vida que eu um dia pensei que teria ali. Andrew escolhendo os móveis, eu trabalhando até tarde para ajudar a pagar as contas e nós dois fingindo que, de alguma maneira, aqueles números acabariam fazendo sentido. Achei que perder aquela casa significaria perder a prova de que eu havia fracassado. Mas, em vez disso, simplesmente fechei o e-mail. A parte mais estranha de reconstruir a própria vida é perceber quantas coisas que você morria de medo de perder, na verdade, estavam apenas prendendo você no mesmo lugar. Andrew cancelou nosso casamento com 8 palavras. Naquele momento, achei que ele tinha arrancado de mim o futuro que eu havia planejado. Hoje sei que não foi isso que aconteceu. Sem perceber, ele acabou devolvendo meu futuro para mim. E o que eu recuperei de mais valioso não foram os $22.500, nem a hipoteca, nem sequer a carreira que quase abandonei por causa dele. Foi a mulher que eu tinha deixado para trás aos poucos, enquanto tentava me transformar na pessoa que Andrew consideraria digna de permanecer ao lado dele. Dessa vez, eu não abriria mão dela por ninguém.